Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos para mais um bate-papo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre o processamento do recurso extraordinário e do recurso especial em julgamentos repetitivos. Essa é uma grande inovação do sistema processual, não é algo que foi criado, que foi trazido ao ordenamento jurídico processual pelo CPC de 2015. Na verdade, nas últimas reformas que aconteceram no Código de Processo Civil de 1973, nós já tivemos a inclusão desse sistema de julgamentos repetitivos. A ideia é espetacular. Então imagina a seguinte situação. Imagina que você tem muitos processos discutindo a mesma tese jurídica. Todos esses processos das milhares de varas judiciais do Brasil vão provavelmente parar nos tribunais por meio da interposição de apelação. Depois, essas apelações serão julgadas e esses recursos vão para Brasília, seja por intermédio do recurso extraordinário, seja por intermédio do recurso especial. E qual é o problema que se verifica? A quantidade desses processos. Porque enquanto você tem milhares de juízes, você tem dezenas de tribunais, cada tribunal com dezenas ou centenas de desembargadores. Lá em Brasília é o contrário. Lá em Brasília, são poucos ministros no STJ e no STF. Então, quando você canaliza essa quantidade enorme de processos para esses tribunais, você causa um congestionamento desses tribunais. Então, o que eu quero analisar com você? Vamos analisar a ideia central desse instituto chamado julgamentos repetitivos. Eu peço que você abra o seu Código de Processo Civil no artigo 1036. Eu já estou com o meu aqui e a gente vai acompanhando o Código de Processo Civil com o desenrolar desse vídeo. Qual é a ideia? A ideia é que, quando os recursos vão para Brasília, não são todos eles que precisam ser julgados, caso muitos deles discutam a mesma tese jurídica. Ao contrário, alguns recursos serão selecionados, claro, aqueles recursos que tratarem da melhor maneira a matéria discutida, tratarem da melhor maneira o tema discutido, e nessa medida, alguns serão julgados e a decisão proferida nesse tema, então o mesmo acórdão julga alguns recursos, não muitos, poucos. São escolhidos os melhores, aqueles que discutem de maneira mais profunda a tese jurídica. Aí esses recursos são julgados, este acórdão é publicado e aí esse sistema jurídico, esse sistema de interpretação do texto normativo, verificado por meio desse acórdão que julgou esses recursos, é simplesmente aplicado a todos os demais processos em nível nacional. Essa é a ideia, esse é o fundamento desse sistema de julgamento repetitivo. Na verdade, ele vai ter duas funções muito importantes. Primeiro, vai balizar a interpretação do direito em todo o território nacional. Então, todos os demais órgãos do Poder Judiciário vão aplicar essa tese da maneira que foi firmada. E, além disso, você cria melhor segurança jurídica para todos os operadores do direito, porque aí você tem uma clara visão de qual será a resposta do Poder Judiciário para uma dada questão jurídica. Você, advogada, você, advogado, não fica mais naquela situação de como será que o meu processo será julgado? Porque eu sei que no Tribunal XYZ, se cair na Câmara X, a decisão vai ser de um jeito. Se cair na Câmara Y, a decisão vai ser de outro jeito. Você não tem mais esse problema. Por quê? Porque esse sistema integra aquilo que a gente chama de precedentes vinculantes. A decisão emanada, tanto pelo Supremo quanto pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, ela vincula os órgãos jurisdicionais de instância inferior. E nós vamos analisar nesse vídeo tanto o processamento
desses recursos em sede repetitiva, nesse sistema do repetitivo, e também nós vamos analisar como que haverá essa vinculação dos órgãos jurisdicionais inferiores, ok? Vamos dar uma olhada então no sistema dos julgamentos repetitivos. Então, antes da gente começar a análise, deixa eu te colocar uma situação. O desencadear desse mecanismo pode acontecer em dois locais diferentes. O desencadear desse mecanismo pode acontecer tanto no órgão aquo, vamos imaginar aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, como no órgão adquem, ou seja, STJ e STF. Então, imagine o seguinte, você já sabe, porque você viu os outros vídeos que tratam do processamento do recurso especial e do recurso extraordinário, você sabe que esses recursos são interpostos no órgão aquo, são interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal local, que é o Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Uma vez que esses recursos foram interpostos nesse órgão aquo, o próprio presidente ou vice do tribunal, que é o órgão que faz a admissibilidade, lembra? São duas admissibilidades, uma no órgão aquo, outra no órgão adquem. Então aqui, o órgão aquo, ao fazer a admissibilidade, pode perceber essa multiplicidade de recursos. E aí o que ele faz? Ele para tudo no estado dele, seleciona aqueles que tratam a matéria de maneira mais profunda e remetem esses para Brasília. E é isso que nós vamos analisar. Depois nós vamos verificar também que, caso isso não tenha sido feito pelo órgão aquo, caso isso não tenha sido feito pelo Tribunal de Justiça, pode também, lá em Brasília, o ministro verificar que aquele recurso realmente trata de uma tese que está repetida em muitos outros recursos. E aí o que ele faz? Ele, lá de Brasília, desencadeia este procedimento de julgamentos repetitivos. Ok? Então vamos dar uma olhadinha. O Tribunal aquo, que é como eu já disse a você, o Tribunal aquo pode ser o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Ele suspende, ele verifica que existe uma multiplicidade de processos tratando da mesma questão jurídica e ele suspende o andamento de todos os processos naquele estado da federação ou naquela região. E ele seleciona dois ou mais e envia ao Superior Tribunal de Justiça. Obviamente, se ele verificar que há recursos especiais que preenchem esses requisitos, ou também ao Supremo Tribunal Federal, se ele verificar que são recursos extraordinários que estão discutindo essa tese. E aí, nesse caso, uma tese constitucional, ok? E aí, quando esses processos chegam lá em Brasília, tanto o STJ como o STF, eles podem fazer o seguinte, eles podem escolher outros processos do mesmo tribunal ou de outros tribunais, ok? Então ele fala o seguinte, olha, realmente essa questão é muito importante, ela é repetitiva, mas eu quero que outros processos sejam enviados. Ou o STJ e o STF podem dizer, não se trata, no meu entendimento, de uma discussão repetitiva. Não é caso de discussão repetitiva. Então, eu não vou dar o start, não vou instalar este procedimento repetitivo. Aí você vai falar assim, mas Antônio, e aqueles processos que ficaram suspensos lá no Estado? Bom, se o Supremo ou o STJ nega a afetação, e a afetação é a decisão que dá o start desse procedimento repetitivo, se ele nega a afetação, haverá o final da suspensão daqueles processos. Porque lembra, o Tribunal aquo, o Tribunal de Justiça do Estado, por exemplo, por meio do seu presidente ou vice-presidente, ele suspendeu todos os processos da primeira instância, ou seja, das varas, e da segunda instância, ou seja, do próprio TJ, que estão discutindo aquilo. Ele paralisou tudo e mandou alguns para Brasília. Se o STJ ou o STF não reconhecer que existe essa multiplicidade,
ele simplesmente fala para o Tribunal de Justiça: olha, entendo que não há multiplicidade de recursos, determino que volte a tramitar todo aquele processo que discuta esse tema. Ok? Porque quem decide, obviamente, é o tribunal que irá julgar o recurso. STJ no caso do especial, STF no caso do extraordinário. Continuando aí, como eu disse a você, o start, o início desse procedimento pode se dar pelo Tribunal ACO, que é o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal, mas também pode acontecer isso lá no STJ ou no próprio Supremo Tribunal Federal. Obviamente, STJ em se tratando de recursos especiais e STF em se tratando de recursos extraordinários. Se lá em Brasília ele verifica que existe essa multiplicidade, ele toma a iniciativa de instaurar o procedimento. Só que aí você lembra, a jurisdição, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo é só no estado de São Paulo, enquanto a jurisdição do Supremo e do STJ são no Brasil inteiro. Se o start, se aquela verificação de que existem muitos processos aconteceu no estado de São Paulo paralisa aqueles processos de São Paulo, envia para Brasília, e se houver a afetação, aí sim estarão paralisados os processos no Brasil inteiro. Por outro lado, em havendo a verificação, a instauração deste procedimento pelo STJ ou pelo STF, e aí já se dá por meio da afetação, a afetação é a decisão que formalmente inaugura o procedimento de julgamento repetitivo. Se a afetação ocorre no STJ ou no STF, aí serão suspensos os processos em nível nacional. Em todo o Brasil, os processos ficam suspensos. E aí o que acontece? Imagina que o seu processo não discute aquele tema. E por engano do órgão jurisdicional que está presidindo o seu processo, houve a paralisação do seu processo. Você pode alegar que não é o caso de suspender o seu processo, porque o seu processo não discute efetivamente esse tema. Ok? Então vamos dar uma olhadinha lá. Imagina o seguinte: eu estou processando você. E aí, eu estava lá na vara, e na vara eu perdi. Eu perdi e interpus a apelação para o Tribunal de Justiça. Perdi no Tribunal de Justiça também. Perdido no Tribunal de Justiça, o que eu fiz? Eu entrei com recurso especial. Entrei com recurso especial para o STJ. Porém, o recurso especial que eu fiz, ele foi intempestivo. Se o recurso especial que eu fiz foi intempestivo, você já sabe o que vai acontecer. Será negada a admissibilidade a esse recurso especial e será reconhecido o trânsito em julgado do processo. O problema é que, para o seu azar, eu tinha perdido na vara, eu tinha perdido no tribunal e eu tinha interposto um recurso especial intempestivo. Mas, antes dessa intempestividade ser verificada, o que aconteceu? Essa questão foi afetada para julgamento em sede de repetitivo e paralisaram-se todos os processos em território nacional. E aí você, que já estava esperando o reconhecimento do trânsito em julgado para começar a execução definitiva, você não consegue executar, porque o processo ficou paralisado. E aí você vai falar assim: olha, Antônio, você vai falar assim, o que eu faço nessa situação? O que você vai poder fazer? Você vai poder pedir que retire-se da suspensão este processo só para que seja reconhecido a intempestividade do meu recurso especial. Pelo seguinte, veja, se eu perdi na vara e perdi no tribunal, e eu recorri com recurso especial intempestivo, a questão transitou em julgado.
Então, aquele julgamento repetitivo, ainda que trate do mesmo tema do meu processo, não vai surtir efeitos para mim, porque houve a preclusão do meu recurso especial. A coisa julgada já se formou no meu caso. Então, o que você vai fazer? Você vai peticionar para o tribunal AQO e vai falar assim, olha, este processo que está suspenso não vai poder andar para frente. Porque o Antônio, quando ele fez o recurso especial, ele fez o recurso especial intempestivo. Transitou em julgado. Requeiro, então, a retirada da suspensão para que seja reconhecida a intempestividade do recurso especial interposto pelo Antônio. E aí, o que pode acontecer? Vamos dar uma olhada lá. Então, você que foi recorrido ou recorrida pode requerer o reconhecimento da intempestividade. Obviamente, essa decisão, se acontecer, me prejudica. Então, eu, que sou o recorrente, serei intimado desse seu pedido e terei 5 dias para me manifestar. Obviamente, eu vou falar que está tempestivo. Aí a discussão é essa, se está tempestivo ou se está intempestivo. Porque se realmente estiver intempestivo, não faz sentido o processo ficar parado para depois, 2 anos mais ou menos, ser reconhecida a intempestividade. Então, eu vou ser intimado e vou poder me manifestar. Se este recurso especial que eu interpus estiver realmente intempestivo, não tenho o que fazer. Será deferido o pedido e será reconhecida a intempestividade. Você vai poder executar de maneira definitiva. Por outro lado, pode ser que o tribunal não reconheça a intempestividade. E aí, você tem que ficar muito atenta, muito atento. Se for indeferido o pedido do reconhecimento da intempestividade, e lembra, esse pedido você fez para o presidente ou vice do Tribunal AQO, por exemplo, aqui em São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se isso aconteceu, cabe agravo interno. Esse é o recurso cabível. Porém, se foi deferido o pedido e foi reconhecida a intempestividade, lembra, a gente já viu lá no outro vídeo, se foi reconhecida a intempestividade do meu recurso especial, isso é uma negativa de admissibilidade por falta de requisito formal. E por falta de requisito formal, o recurso que cabe é o agravo do 1042. É o chamado agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, que é o recurso que não será julgado pelo órgão AQO, que será julgado lá por Brasília, pelo STJ ou pelo STF. Ok? Então, só recapitulando para a gente dar o próximo passo. Se teve um recurso especial intempestivo num processo que está suspenso por força da afetação do tema aos repetitivos, o recorrido pode pedir a pausa na suspensão, pode pedir que momentaneamente volte a andar o processo só para ser reconhecida a intempestividade. Ok? Muito bem. Vamos então para o próximo tema, que é o procedimento da afetação. Então, como eu já disse a você, o start que pode acontecer tanto pelo Tribunal de Justiça como pelo STJ ou STF, ele suspende o processo e será proferida a decisão de afetação. Já falei para você, decisão de afetação é o início formal do procedimento de repetitivo. Porque se no Tribunal de Justiça do Estado foram paralisados os processos e enviados a Brasília, isso não deu o início ao procedimento dos repetitivos. O processo chegou em Brasília e o STJ ou o STF terá que reconhecer a existência da multiplicidade. Reconhecida a existência da multiplicidade,
ele profere a decisão de afetação. Ele afeta. Afetar é ligar. Então, ele liga, ele vincula este tema ao julgamento repetitivo. Aí você vai falar assim, Antônio, e se não houve essa paralisação lá no Tribunal de Justiça e o ministro lá em Brasília, ao receber um recurso, verificou que existem outros recursos e decidiu dar o start a esse procedimento? Sem problema nenhum. A única diferença é, quando o processo vem do Estado, naquele Estado já está tudo paralisado. Só fica aguardando a confirmação disso pela decisão de afetação, quando será mantida a paralisação no Estado e no Brasil inteiro também haverá a paralisação. Por outro lado, se no Estado não houve paralisação e o processo chegou lá em Brasília e o ministro do STJ ou do STF fez a afetação, é a partir desse momento que haverá a suspensão do processo para o Brasil inteiro. Ok? Continuando então, a decisão de afetação, está reconhecido que é necessário o procedimento em julgamento repetitivo. Então, diz o STJ ou o STF, vamos julgar isso aqui em sede de repetitivo para essa questão ficar definitivamente resolvida no Brasil inteiro em todos os processos que tratam desses temas. Então, é identificada com precisão a questão jurídica a ser discutida. Se você voltar lá para aquele vídeo que trata do agravo de instrumento, quando nós analisamos o tema número 988 de julgamento repetitivo do STJ, você lá, eu te convidei a dar uma olhada no site do STJ e analisar qual é o tema. Então, a primeira coisa mais importante depois de eu paralisar os processos em nível nacional é efetivamente identificar a questão jurídica, identificar o que será objeto de julgamento. Depois, o ministro suspende todos os processos em território nacional, porque não faz sentido os processos continuarem tramitando no Brasil inteiro se essa questão está pendente de julgamento. É melhor parar tudo no Brasil inteiro e aí discute-se isso no STJ ou no STF, decide-se qual é o posicionamento da Corte Superior e aí essa posição reverbera e surte efeitos no Brasil inteiro. É justamente aí que vai incidir aquele pedido de reconhecimento de intempestividade que a gente falou agora há pouco, ok? Continuando aí, obviamente, uma vez que lá em Brasília foi feita a decisão de afetação, o STJ ou o STF pode requisitar a outros tribunais de justiça e outros tribunais regionais federais recursos que representem essa controvérsia. Porque alguns recursos estão lá. Por meio desses recursos, verificou-se que existe a repetição do tema. E aí o STJ e o STF falou, peraí, já que eu tenho, 2, 3 recursos de São Paulo, então eu vou requisitar alguns do Rio de Janeiro, alguns de Minas, alguns do Amazonas, alguns do Tocantins, para verificar no território nacional qual é a discussão daquele tema jurídico. Ele pode fazer isso. Pode ser que ele não faça. Se você lembrar do tema 988, que tem a ver tudo aqui com recursos, porque discute justamente o rol exemplificativo ou taxativo do artigo 1015 do CPC, se você der uma olhada lá, você vai verificar que foram 2 recursos especiais que foram selecionados como representativos da controvérsia. Ok? Continuando aí, se os recursos especiais ou recursos extraordinários contiverem questões diversas da afetada, primeiro decide-se a questão afetada. E depois de decidir a questão afetada, são decididas as outras questões. Nesse caso, para essas outras questões, é lavrado um acórdão para cada uma das outras questões decididas. Dificilmente, num recurso, você discute só uma tese jurídica. Você procura devolver ao tribunal a maior gama de discussão jurídica do processo. Então, às vezes, no mais das vezes, um recurso não trata só daquela questão que é repetitiva. Ele trata daquela questão que é repetitiva e de outras mais. Quando isso acontecer, primeiro julga a questão repetitiva. Um acórdão, publica e dá dá o entendimento do tribunal a respeito daquela questão repetitiva. Depois,
outros acórdãos serão lavrados para decidir as outras questões daqueles recursos, que além da questão afetada, também trata outra questão. Ok? Continuando lá, vamos verificar agora a possibilidade do distinguishing ou distinção. Isso sim, um tema bastante interessante trazido do sistema anglo-saxão. Porque esse sistema é muito interessante, ok? E a gente coloca aí em português distinção ou distinguishing, como é dito por maior parte da doutrina, e alguns tribunais também mencionam nesse sentido. Então, pensa na seguinte situação. Nós estamos num processo, e aí é muito parecido com aquele caso do começo. Então, pense o seguinte, eu estou num processo contra você, eu perdi na primeira instância, perdi na vara, recorri para o tribunal, perdi. Só que agora eu fiz um recurso especial ou um recurso extraordinário tempestivo, está dentro do prazo. E aí, esse nosso processo é suspenso. Esse nosso processo é paralisado justamente por uma decisão de afetação. Só tem uma coisa. Você lê a tese, lembra que a decisão de afetação identifica com precisão qual é a tese sob julgamento? Você lê na decisão de afetação qual é a tese sob julgamento e você percebe que efetivamente esse nosso processo não está discutindo aquela tese que foi afetada. Aí você fala, peraí, o meu processo não pode ficar suspenso, porque o meu processo trata de outra coisa, que não tem nada a ver. Então você vai pedir que seja retirada a suspensão. Não para reconhecer intempestividade, como a gente falou lá no começo do vídeo. Não, não. Para reconhecer que o nosso processo não trata de nada disso. Nosso processo trata de uma questão totalmente diversa dessa que foi suspensa, dessa que foi afetada para julgamento. Então você vai alegar a distinção. O seu processo discute algo distinto, o seu processo discute algo diferente daquela que foi afetada. Ok? E, se isso for realmente reconhecido, o seu processo não tem que ficar suspenso, não tem que ficar paralisado. Ele tem que prosseguir. Ok? É isso que nós vamos analisar agora nesse pedido, nessa alegação de distinção. Então, como você está vendo aí, é a distinção entre o caso da parte, então do processo que você está trabalhando, e aquele afetado para julgamento em sede de repetitivo. Você está pedindo justamente que seja reconhecido que o seu processo discute algo diferente e, por esse motivo, você requer a retirada da suspensão do processo. Você quer que o processo volte a andar, porque trata de uma questão diferente. E aí, para quem que você faz este requerimento? Para quem que você faz o requerimento do distinguishing ou da distinção? Ora, depende, porque você já viu que os processos são suspensos em nível nacional. Estejam na primeira instância, na segunda instância ou até mesmo no STJ ou STF. Então, se o nosso processo ainda está na vara, se o nosso processo ainda está na primeira instância, obviamente você vai requerer que o teu processo volte a andar, você vai fazer esse requerimento ao magistrado que cuida do processo. Aí não tem segredo nenhum. Porém, se o seu processo está na segunda instância, se o seu processo está no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, você vai requerer ao relator do seu recurso. Se ele está no tribunal, é muito provavelmente por força de uma apelação ou de um agravo de instrumento. Não importa se já julgado ou não. Se ele está na segunda instância, você vai querer ao relator. Você vai requerer ao relator da apelação
ou do agravo de instrumento. Seja se essa apelação ou esse agravo de instrumento ainda estiver esperando para ser julgado, ou se ele já foi julgado, porém foi interposto recurso extraordinário ou recurso especial, ok? E aí ele está sobrestado, ele está suspenso justamente para o julgamento do repetitivo. Mas pode ser que por força desse especial ou extraordinário, o seu processo já tenha subido para o Tribunal Superior. Se foi para o Tribunal Superior, se já está em Brasília o seu recurso, aí você tem que requerer ao relator no Tribunal Superior. Porque se ele já está no Tribunal Superior, ele já deu entrada, e se ele já deu entrada, já foi designado um relator para ele, e esse relator é para quem você vai pedir o reconhecimento da distinção para a volta do andamento do seu processo. Ok? Muito bem. Continuando aí, intimada da suspensão, como eu já disse, você vai requerer o distinguishing, obviamente, princípio do contraditório. A parte contrária será intimada, da mesma maneira que nós vimos lá no começo do vídeo. E aí é muito simples. Reconhecida a distinção, o processo retoma o andamento. Então, se o órgão jurisdicional reconhecer que realmente trata de uma coisa diferente, o processo retoma o andamento. Se não for reconhecida a distinção, seu processo continua suspenso. De um jeito ou de outro, essa decisão desafia recurso. Se o processo estiver em primeira instância, e lembra que se o processo estiver em primeira instância, você requereu isso ao juiz, você vai interpor agravo de instrumento contra a decisão. Se o processo estiver no tribunal, o recurso cabível será agravo interno, para que o órgão colegiado possa apreciar aquela decisão do relator. E aí é fácil de você lembrar, porque o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão do relator. E nos dois casos, seja quando o seu processo está no tribunal, seja quando o seu processo está lá nos tribunais superiores, você sempre pede ao relator. Se é a decisão do relator, desafia agravo interno. Ok? Então aqui é só seguir o padrão. Decisão interlocutória da vara, nesse caso, agravo de instrumento. Decisão que é uma interlocutória também, porém proferida pelo relator, das decisões do relator, artigo 1021, cabe agravo interno. Ok? Continuando aí, vamos analisar o processamento. Então, foi afetada a questão, foi identificada qual é a tese colocada para julgamento e, como você já viu, isso tem importância nacional. É um tema muito importante para o Brasil inteiro. Então, qual é a ideia do sistema? Que seja aberta a maior gama de discussão, que todos os posicionamentos possam ser manifestados, justamente para que se tenha uma decisão tomada com uma base mais sólida de discussão, com uma base mais ampla de análise da questão jurídica. E é por esse motivo que admite-se, por exemplo, o amicus curiae, que é uma figura muito importante dentro desse processo de melhor análise da questão. Então você tem aí duas figuras que são conhecidas por você desde lá do procedimento do controle concentrado de constitucionalidade. Você tem o amicus curiae, você tem as audiências públicas. Justamente esses sistemas, esses institutos jurídicos servem para que se possa ter uma análise melhor da controvérsia, uma melhor discussão da controvérsia, uma discussão mais ampla da controvérsia por todos os setores do conhecimento jurídico para que se possa, enfim, tomar a melhor decisão. Além disso, também o Tribunal Superior pode requisitar informações dos tribunais, tanto os tribunais de justiça como os tribunais regionais federais a respeito. E, por fim, o Ministério Público se manifesta. Obviamente, o interesse jurídico de manifestação no Ministério Público é justamente pelo espectro de abrangência daquela decisão. Porque, como você já viu, você vai ter aí uma situação jurídica que extrapola
para além do processo, para além dos interesses particulares das partes, a discussão jurídica. Você vai ter aí um acórdão que vai ter repercussão, que vai reverberar nacionalmente. Então é muito importante que se tenha a discussão o mais profunda possível, para que se tenha a melhor análise, para que se possa tomar a melhor decisão. Então todos os setores se manifestam. Amicus curiae, do jeito que você já conhece, então terceiros podem requerer o ingresso para se manifestar, o próprio órgão jurisdicional pode requisitar a manifestação de órgãos e entidades na qualidade de amicus curiae, você vai ter as audiências, pode ter as audiências públicas para a discussão dos temas, manifestação dos tribunais e manifestação do Ministério Público. E, por fim, os recursos são julgados. Lembrando que o que está sendo julgado em sede de repetitivo são recursos. Se você olhar, por exemplo, lá o tema 988 do STJ, que discute aquela questão do agravo de instrumento, você vai ter lá os 2 recursos especiais que foram julgados em sede de repetitivo. Bom, uma vez julgado o recurso, o tribunal publica o acórdão, que julga os recursos e que define qual é o posicionamento do tribunal a respeito da controvérsia. E é muito simples. Todos os órgãos inferiores vão simplesmente aplicar aquele posicionamento que foi firmado. Vamos ver como é que isso acontece. Então, os tribunais aplicam a tese. Basicamente de 2 maneiras. Então imagina o seguinte, você tem lá no Tribunal de Justiça de São Paulo um recurso especial ou um recurso extraordinário que foram interpostos, obviamente, contra um acórdão. Foram interpostos contra um acórdão. Imagine que este acórdão está de acordo com o entendimento firmado no repetitivo. Se o acórdão do TJ está de acordo com o acórdão repetitivo, significa que o recurso especial ou recurso extraordinário contraria o repetitivo, contraria a tese firmada em repetitivo. Então, não faz sentido esses recursos irem para Brasília. Então, eles serão declarados prejudicados. Será negada a admissibilidade a esses recursos, justamente porque eles não se adequam ao entendimento. Mas pode ser o contrário. Pode ser que o acórdão do TJ contrarie o recurso repetitivo. Se ele contraria, significa que isso terá que ser revisto. E aí imagina o seguinte, já pensou se todos os acórdãos que contrariaram esse recurso repetitivo tiverem que ir até Brasília para que o Tribunal de Brasília, o STJ ou o STF, simplesmente aplique a tese que já foi firmada? Nesse sentido, não faria muito, não teria lógica, né? Então, o que acontece? Quando isso acontece, quando você teve uma decisão do órgão fracionário do tribunal, por exemplo, turma ou câmara, contra este acórdão foi interposto um recurso especial, um recurso extraordinário, que está paralisado, quando vem o julgamento do repetitivo, mostrando que aquele acórdão lá do órgão fracionário contraria o entendimento do repetitivo, você não vai mandar para Brasília esse recurso especial, recurso extraordinário. Ao contrário, você devolve o acórdão para a Câmara ou para a turma para que ela exerça o juízo de retratação. E é isso que você está vendo aí. Ela vai, se entender que é o caso, ela vai exercer a retratação. Então você tem aí o efeito regressivo no recurso especial e recurso extraordinário para que a Câmara ou turma reveja a sua posição, adeque o seu acórdão ao entendimento firmado em Brasília, para o processo não ter que ir até lá. Afinal de contas, a ideia é que seja aplicada a tese pelos órgãos jurisdicionais inferiores ao STJ e ao STF. Isso acontece no âmbito do tribunal. Também é possível que os juízos de primeira instância apliquem efetivamente o posicionamento que foi firmado. Como que os juízos de primeira instância vão aplicar o posicionamento que foi firmado? Eles vão aplicar isso na sentença. Então você tem um processo andando e você já sabe qual vai ser o resultado, porque você já sabe qual é o posicionamento que será adotado pelo magistrado ao final do processo. Mas imagina o seguinte, quando você, advogado entrou com o processo,
havia dúvida a respeito do cabimento ou não da sua tese. E agora, no meio do processo, você tem certeza que vai perder, porque a tese que você veiculou na sua petição inicial, que à época era controvertida, agora verificou-se que é uma tese que não foi acolhida pelo repetitivo. E aí você tem a certeza que vai perder. Vamos ver o que pode acontecer. Nesse caso, o autor poderá desistir da ação antes da sentença, obviamente antes da sentença, e aí tem uma peculiaridade, independentemente do consentimento do réu. Lembra que se você tem desistência da ação, você tem extinção do processo sem resolução do mérito. Mas você já estudou que para a desistência da ação poder levar à extinção do processo, precisa ter a anuência do réu. Pois é, aqui o ordenamento dispensa a anuência do réu, justamente porque quando foi ajuizada a ação, existia dúvida a respeito do cabimento da tese jurídica e agora que se tem uma certeza que essa tese jurídica não cabe. Além disso, olha que interessante, o Código permite a isenção de custas e honorários advocatícios se essa desistência for antes da contestação. Aí você vai lembrar, Antônio, eu sei que antes da contestação não precisa do consentimento do réu. Verdade, mas aqui, além da desnecessidade do consentimento do réu, que antes da contestação realmente não precisa mesmo, o autor será isento de custas e, obviamente, honorários não tem, porque não teve contestação. É mais uma facilidade que o sistema dá. Afinal de contas, não tem má-fé aí, porque quando foi ajuizada a ação, efetivamente você tinha praticamente uma certeza da dúvida jurídica. Você não tinha certeza a respeito do resultado do processo. E depois verificou-se que aquela tese que você deduziu na sua petição inicial não era, enfim, a melhor tese. Ok? E para finalizar, os tribunais vão simplesmente aplicar a tese. Como que ele aplica essa tese? Como eu já falei para você, não admitindo o RESP ou RE que contrariem a tese ou exercendo a retratação para a aplicação da tese se necessário. Obviamente, quando ele se retrata para aplicar a tese, uma coisa que você já viu lá num outro momento do vídeo, esses recursos podem ter outros temas, além daqueles discutidos, além daquele discutido em sede de repetitivo. Se isso acontecer, os recursos serão enviados para Brasília justamente para análise desses outros temas. Afinal de contas, o direito de ação tem a ver com o direito, né? Tem a ver não, o direito de ação é o direito do seu recurso ser processado. Então, se o seu recurso especial ou seu recurso extraordinário veicula uma tese além daquela que foi efetivamente discutida em sede de repetitivo, e o órgão fracionário volta atrás com relação ao tema que foi objeto do repetitivo, os outros temas que você veiculou, claro que desde que presentes os outros requisitos, esses outros temas serão julgados pelo Tribunal Superior. Ok? Então, uma ferramenta muito importante que já existia no Código de Processo Civil anterior, foi mantida no CPC de 2015, agora com esse plus, com essa aplicação de mecanismo de padronização das decisões jurisprudenciais. Ok? É isso aí. Julgamento repetitivo de recurso especial e recurso extraordinário. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.